Eu perguntei antes da gente entrar ao vivo, né? Eu perguntei se o senhor é monarquista, né? O senhor falou que sim, né? Sim. Por quê? Mas não a monarquia assim liberal, né? Eu gosto da monarquia clássica, monarquia medieval, Aham, descentralizada e tal. entendi. E que é a melhor que tem, né? Nós temos, então, voltando aos clássicos, estava falando de Grécia, né? Aham, Nós temos três formas de governo só. Aquela que um manda é a monarquia, aquela que um grupo menor manda é a aristocracia, e aquela que todos ou a maior parte mandam, que é a democracia. Tem uma corrupção delas, que é a democracia degenera em demagogia, aristocracia em oligarquia e monarquia em tirania. Ora, o melhor que tem, sustentado pela história, tudo sempre é a monarquia. A monarquia, na realidade, ela é que protege da tirania. A história da Grécia, as revoluções da cidade antiga, como Coulonge, que escreveu a cidade antiga, né? Fustel de Coulonge, comenta, então, é da democracia gera a demagogia e dela que vai gerar a tirania. A grande defesa contra a tirania é a monarquia. por quê? Porque a monarquia ela é a coisa mais orgânica que tem, né? Ela é a mais natural que tem. Então, o modo como surgiu, por exemplo, a cidade grega. A cidade grega nasceu de famílias. Uhum, Então, as famílias se reuniam em famílias maiores, chamadas frátrias. As frátrias se reuniam em tribos, e as tribos formavam cidades. uhum, Atenas foi formada por 3 ou 4 tribos, e Roma, 3 tribos, né? Então, era uma estrutura mais próxima com a família, que era a família quem manda era o pai, aí na frátria um homem, tido como o mais honrado de todas as famílias, na tribo, em denominação romana, o tribuno, daí que vem a palavra tribuno, né, o chefe da tribo, era o mais honrado, e aí então tem o monarca, que é o rei de uma cidade, se fosse no caso grego, e no caso medieval, o rei de uma região. O caso medieval é análogo ao grego, muito parecido. Só que vai mudar para barão, conde, duque e rei. sim. O título de rei na Grécia Antiga era basileu, mesmo título usado por chefe de família. No francês arcaico, majestade era como os pais de família eram chamados também. Então era uma estrutura orgânica e familiar, toda analógica, toda proporcional. Por isso que ela também foi chamada, uma variação dela, de orgânica. Então a feudal orgânica, ela que protege mais da tirania, porque ela é mais proporcional ao homem, mais natural ao homem. A democracia, na realidade, ela é mais artificial, porque ela está centralizando o poder numa maioria. Isso daí você não tem no... A criança não nasce com esse conceito em casa. Naturalmente, a sociedade não nasce do ponto de vista de várias pessoas mandando. Nasce do ponto de vista de uma pessoa tem que mandar. Você não tem uma empresa que os empregados é que mandam. Isso não vai funcionar. Tem que ter um chefe, tem que ter o presidente, tem que ter o CEO. A estrutura normal que o ser humano, homem, que ele aprende com família, é alguém mandando. E não um grupo de pessoas. É alguém mandando de maneira clara, né? Com suas Claro, lógico. atribuições. Atribuições, cara, não estou falando que é destemperado, autoritário, não é nada Aham. disso. Historicamente, a monarquia feudal avançou também muito para a Idade Moderna, né? Tipo, depois de 1500. O rei, na realidade, centralizava muita pouca força, né? Por exemplo, você da área tributária. Os reis não conseguiam aumentar imposto, dependendo da região. O rei da França não conseguia aumentar imposto da região da Borgonha, por exemplo. O rei Filipe II não conseguia aumentar imposto de outras regiões que não fosse Castela. Então havia muita limitação de poder por parte do rei. Por quê? Porque o direito era consuetudinário, via por tradições. Via passando de geração em geração. Ele não podia dar uma canetada, mudei tudo, agora vou instalar imposto. Não dá. É. Então era tudo feito por tradição, tudo feito com os contrapesos que a gente usa em direito, Sim. pesos e contrapesos. Na verdade era natural, era feito por tradição, coisa que já o bisavô, trisavô, tetravô já vinha desde essa época. Era uma eterna negociação, né? O rei O negociava. rei tinha que negociar sempre. É. Para guerra era um problema, porque depende do lugar, só podia ceder durante 40 dias. Você imagina, guerra com hora marcada e data marcada. Para terminar, olha, eu sei, eu quero o exército para lutar. Então tudo bem, 40 dias, mas se a guerra durar mais, azar teu. A tradição manda que é 40 dias. Dá seu jeito aí. É o seu jeito, se vira. É. Não, eu lembro que tem aquele filme. Historicamente não é muito bom, né? Aquele Robin Hood com o Russell Crowe, né?
Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu já vi que eu ouvi dizer que isso acontecia mesmo, né? Tem a cena que o cara tá desafiando. Até os barões estão se revoltando, aquela revolta dos barões, né? Contra o João Sem Terra, né? O rei da Inglaterra. E ele fala assim: nós vamos encontrar o senhor no campo de vossa preferência. no dia, quer dizer, os caras marcam a batalha. Marcava a batalha, né? Quer dizer, era outra. É aí que surgiu o Código de Cavalaria, né? Assim, A cavalaria nasceu. Ninguém sabe, não teve um ponto. Agora nasceu a cavalaria. Na verdade, foi nascendo aos poucos. E aí surgiram os códigos de honra, vassalagens, etc.